Olá, seja muito bem-vindo. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa semana, bom final de semana ou na hora que você resolveu estudar. Bem, depois dessa recepção calorosa do meu amigo Redbones, vamos ao que interessa. Essa aula fala a respeito de conceitos básicos de cinemática. Então vamos falar de referencial, vamos falar de movimento e repouso, certo? Então, pegando o dicionário, veja só o que é referencial no sentido físico. Disse de ou estrutura idealizada na qual é possível realizar a observação de fenômenos físicos, bem como descrevê-los e formular suas leis, podendo essa estrutura ser descrita abstratamente por um sistema de coordenadas espaciais e temporais. Então, veja bem, em outras palavras simplificadas, podemos considerar o referencial como o local onde se encontra o observador. E o observador, então, com base nesse local que ele se encontra, ele vê um fenômeno e pode descrever esse fenômeno, ele pode formular leis, etc. e tal. Então, a primeira missão que nós temos aqui, esse corpo está em movimento ou repouso? Vamos a algumas situações que querem justamente avaliar exatamente isso que eu falei. Então, esse corpo está em movimento ou repouso? Primeiro, vamos definir o que é movimento e o que é repouso, segundo a ótica do referencial, certo? Então, movimento. Quando um corpo ele se afasta ou se aproxima, ou, em outras palavras, muda sua distância em relação a um referencial, dizemos que esse corpo, então, está em movimento. Porém, vou fazer aqui um adendo ao que eu acabei de falar, que se o corpo muda de posição em relação ao referencial, mesmo que não mude a distância, a situação de um movimento a gente já vê logo a seguir. Mas, se em relação ao referencial adotado, o corpo não muda sua distância e não muda sua posição, ele, portanto, está em repouso. Veja o primeiro desenho que ali eu coloquei, é a situação no ônibus, e vê aquele vovozinho de cabelo branco. O vovozinho de cabelo branco, vamos analisar se ele está em movimento e em repouso em relação à mulher que está na frente dele. Veja, o vovozinho em relação à mulher, que corresponde então à posição em que ela está, é o referencial. O vovozinho, ele não muda de posição, ele também não se aproxima, não se afasta, portanto o vovozinho está em repouso. Porém, se nós mudarmos a ótica, mudarmos o referencial e vamos fazer o seguinte, vamos tomar como referencial um ponto no solo, certo? Um ponto no solo, observe aquela fumacinha no ônibus, então o ônibus está mudando de posição em relação ao solo, o vovozinho também muda sua posição em relação ao solo, portanto, esse vovozinho em relação ao solo está em movimento, certo? Vamos para a segunda figura do homem que observa o avião que deixa cair um pacote e analisando a situação do pacote. O homem que está no solo, ele vê então o pacote mudando no decorrer do tempo sua posição e também a distância em relação a ele. Portanto, o pacote está em movimento. Na terceira situação, tem aquele carrossel gira-gira de criança. A criança não está ali, mas a gente vai imaginar que essa criança esteja no carrossel. Então, a criança girando em relação ao centro do carrossel. Em relação ao centro do carrossel. Observe que a criança ela não muda em nenhum momento a sua distância em relação ao centro. Porém, a todo momento, uma vez que o carrossel está girando, ela está mudando sua posição em relação a esse centro. Portanto, no carrossel, a criança está em movimento, certo? Vamos lá para uma outra análise aqui. Interessante que você sabia que as trajetórias são diferentes em função do referencial adotado? Pois é, observa essa figura aí colocada e o pacote, então, ele é abandonado pelo avião, certo? Despreza a resistência do ar e veja agora o seguinte, desprezando a resistência do ar. Então, o observador que está no solo, ele vê uma trajetória parabólica. Essa trajetória parabólica é uma combinação
de um movimento para frente do pacote com velocidade constante, mas um movimento na vertical que tem ou que está sujeito à aceleração da gravidade. Então, quer dizer, o pacote acelera para baixo e vai na horizontal para frente com velocidade constante. Isso faz com que a trajetória vista pela pessoa no solo seja uma trajetória parabólica. Mas se o avião, quando ele abandona o pacote, ele não muda a sua velocidade, qualquer pessoa dentro do avião vai ver o pacote se afastar, mas em linha reta, ou seja, sempre o pacote estará abaixo do avião. Então, quer dizer, são referenciais diferentes e trajetórias vistas diferentes. Para a pessoa no solo é uma parábola, para alguém no avião é uma trajetória retilínea, certo? Eu tenho um desafio para você! Qual seria a trajetória do pacote vista pelo piloto? Se imediatamente depois de abandonar o pacote, o piloto acelerasse o avião! Duvido que você mate essa! Vamos pensando aí! Essa caveira é muito louca, mas... E aí? Conseguiu resolver a questão? Veja, qual seria a trajetória do pacote vista pelo piloto se imediatamente depois de abandonar o pacote, o piloto acelerasse o avião? Então, como eu escrevi ali, a trajetória do pacote vista pelo piloto com o avião acelerando. O piloto vê uma parábola para trás. Mas por que? Lembre-se, se o piloto acelera o avião imediatamente abandonar o pacote, o que acontece? A diferença de velocidade na horizontal entre o pacote e o piloto é cada vez maior. Porque o pacote, na verdade, está com velocidade constante, enquanto o avião está aumentando de velocidade. Então, a visão do piloto é o pacote ficando para trás. Mas tem a ação da aceleração da gravidade que acelera para baixo. E por isso você enxerga essa parábola em sentido oposto, tá ok? Agora, também quero te mostrar uma outra situação interessante, que é a chamada cicloide. A cicloide é uma trajetória vista por um observador no solo quando ele fixa num ponto, por exemplo, numa roda de bicicleta ou num corpo que gira. Então, observando esse ponto em verde, ponto 1 na roda da bicicleta, como a bicicleta se move, ou, olha que termo bonito, translada na horizontal, ao mesmo tempo que a roda gira, essa soma da ida para frente da bicicleta, movimento de translação, com o giro da roda, fornece essa trajetória conhecida como cicloide, que parece, né, é semelhante a uma bolinha que a gente atira e ela vai quicando. Então, observe que eu coloquei por numeração 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 pontos diferentes na roda da bicicleta que se move para frente, mas também projetei cada um desses pontos aqui nessa figura de baixo. E se a gente conseguisse projetar não somente 6 pontos, mas uma quantidade, né, enorme de pontos, ou mais pontos que a gente conseguisse projetar, a gente veria então essa trajetória em vermelho, guarde esse nome, chamada de cicloide, certo? E ainda, para encerrar essa aula, quero resolver com você uma questão. Vamos lá? Um professor de física, verificando em sala de aula que todos os seus alunos encontram-se sentados, passou a fazer algumas afirmações para que eles refletissem e recordassem alguns conceitos sobre movimento. Das afirmações seguintes formuladas pelo professor, a única correta é: letra A. Pedro, aluno da sala, está em repouso em relação aos demais colegas. Isso é verdadeiro. Todos os colegas estão sentadinhos na sala de aula. Mas todos nós estamos em movimento em relação à Terra. Errado. Por quê? Porque se nós estamos sentadinhos, professor paradinho e todos os alunos sentadinhos, nós estamos em repouso em relação à Terra, certo? Segunda afirmação, o Sol está em repouso em relação a qualquer referencial. Não, o Sol ele não está em repouso em relação a todos os referenciais, inclusive aqui na Terra você vê o Sol nascer, né, num lado e se pôr no outro, evidenciando uma situação de movimento. Letra C. A velocidade dos alunos, que eu consigo observar agora, sentados em seus lugares, é nula para qualquer observador humano. Você já imaginou um carro passando na rua nesse momento? Para esse carro, ele estaria ou se aproximando ou se afastando de todos os alunos que estão paradinhos na sala. Portanto, para o carro, os alunos estão em
movimento. Como não há repouso absoluto, já estou lendo a letra D, nenhum de nós está em repouso em relação a nenhum referencial. Opa! Se você tem alunos sentando na sala, um em relação ao outro, não muda a distância, não muda a posição, eles estão em repouso um em relação ao outro, certo? Então, letra D errada. E na letra E, mesmo para mim, professor, que não para de andar, seria possível achar um referencial em relação ao qual eu estivesse em repouso. Pois bem, observa o seguinte, vou colocar aqui o meu óculos e vou ficar me movimentando. Olhe para a minha cabeça. Observe que o óculos e a cabeça ambos estão em movimento em relação às paredes dessa sala que eu estou, por exemplo. Porém, o óculos ele não muda de posição e ele não se move em relação à minha cabeça. Portanto, a situação aqui é de repouso, certo? Então, é possível achar um referencial em relação ao qual eu estivesse em repouso. A alternativa correta, vamos assinalar aqui, é, no caso, a alternativa E, certo? Então é isso aí. Se você gostou da aula, dá um likezinho aí pra gente. E eu gostaria de pedir, compartilhe essa aula com seus colegas, para que eles possam também vir aqui e assistir essa aula, aprender mais. E eu vou ficar esperando você também na próxima aula. Nós teremos mais aulas de cinemática e eu conto com você na próxima aula, tá ok? É só ficar aguardando aí que já vem mais.